Olá, esta entrevista é parte de uma série de depoimentos de antigos educadores ambientais que participaram dos primeiros centros de educação ambiental públicos da cidade de São Paulo, o CEAS Previdência e Carmo. Compõem um programa Verdes Memórias da Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que busca inventariar testemunho de memórias socioambientais no município. Acompanhe a seguir a entrevista realizada com Vera Rodrigues sobre os CEAs pioneiros de São Paulo. Esta entrevista foi realizada em 2021 com os educadores ambientais da DDPEA, Conrado, Fernanda, Mirella e Romã. Boa escuta! E aí, para começar, a gente queria ouvir um pouco de você, como que surge a sua relação com a educação ambiental? Se você pudesse conversar um pouco com a gente aqui, fazer uma apresentação de como que você se encontra com a educação ambiental, como os CEAs aparecem na sua vida. Você fala um pouquinho sobre isso para a gente? Sim, sim. Oba. Bom, eu sou psicóloga, né, de formação, atualmente psicanalista, eu migrei para a área clínica, né, mas quando me formei, e isso já tem mais de 30 anos, eu me atraí muito pela área de educação. Eu acabei fazendo mestrado nessa área, né, na Psicologia Escolar de Desenvolvimento Humano, na USP. Mas antes disso, quer dizer, ainda no estágio, eu trabalhei na prefeitura, no departamento de parques e áreas verdes, no DEPAV. E, na época, eu acho que duas pessoas ali foram fundamentais, dois diretores do DEPAV, que tinham, do DEPAV e desse DEPAV 5, que era uma divisão do DEPAV, que tinham uma visão, digamos, mais aberta, né, sobre a função dos parques. E, dentre as funções, né, uma delas era a educação, no sentido de, na época, aproximar a população de uma relação com as poucas áreas verdes, né, que tem em São Paulo, no meio dos parques, mas aproximar no sentido de, além do contato contemplativo, né, uma compreensão ali mais abrangente sobre as questões ambientais. E o primeiro projeto, eu então estava lotada aí nessa divisão, do DEPAV 5, e o Parque Previdência, na época, essa caixa d'água era totalmente abandonada, e o então diretor teve a ideia de transformar aquilo num espaço, né, de educação, aproveitar aquele espaço e tudo mais. Só que já tinham 4 pessoas trabalhando na época, duas delas eu acho que vocês já entrevistaram, caso contrário, eu sugiro que entrevistem, que é a Sumiko Honda, né, e o Ricardo Garcia, e estavam trabalhando na área de pesquisa, né, no herbário. A Sumiko fez o projeto Conheço Verde, em parceria, né, com várias pequenas empresas e tudo mais, que era catalogar as árvores todas dos parques, por nome científico, nome popular, etc. Tem uma publicação, né? E é importante dizer que a gente tinha zero recurso, nenhum, zero. Então, na área de educação, o primeiro projeto foi no Parque do Carmo, ainda não se pensava na Previdência. Eu estou indo e voltando porque estão muito conectadas, né, as relações entre os dois. E era um projeto piloto, né, com uma escola da região, uma escola municipal, com uma sala de aula, era uma sala de pré-escola, que a gente, junto com a professora, num ônibus caindo aos pedaços, que a gente conseguiu, então, levava a sala de aula para o parque e contava ali com os jardineiros também, como educadores, né? Então, eu lembro muito do seu Adão, que é uma figura, já deve ter falecido, mas inesquecível, assim, daquelas figuras que têm um conhecimento incrível e tal. E bom, as crianças amavam, né? A gente fabricava brinquedo, fazia terrário, plantava. Era uma experiência muito lúdica, né? Sobretudo lúdica pela idade deles, né? 6 anos, deles e delas. Né?
E, a partir daí, a gente fez um projeto para trabalhar com professores, que logo de cara ficou evidente que o engajamento de professores poderia, né, ampliar a experiência. Então, fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação, fizemos um projeto, um curso de formação de professores conjunto e tal, numa linha freiriana, metodológica, né? E, enfim, então, aí começaram as obras da Previdência, e isso não havia ainda nenhuma divisão, nada, enfim, era um apêndice do DEPAV 5. Começaram as obras e era assim, um mestre de obras que estava meio largado ali, porque, como eu te falei, não tinha recurso, não tinha projeto, não tinha, enfim, projeto até tinha, né, mas não tinha aprovação oficial aí dos caminhos. Então, tinha que pegar os funcionários que estavam meio encostados, entre aspas, né, sem fazer muita coisa ali, para a construção do espaço físico, e deu super certo. Então, tinha um espaço físico para o qual a gente mudou na Previdência. A gente, assim, essa equipe de 4 pessoas. E tem uma pessoa que eu estou esquecendo o nome, que era estagiária de biologia. Não sei se era a Lúcia, mas faz muitos anos isso. Mas, enfim, então mudamos para lá, as atividades acontecendo, ninguém ganhando um centavo a mais por isso. Eu era concursada, o Ricardo e o Subico depois prestaram concurso, eram estagiários na época. Então, tinha muito trabalho, muita boa vontade, enfim. Aí, sentei com a assessoria jurídica do DEPAV para fazer um projeto de lei para aprovação da divisão. E esse projeto rolou na administração, era Covas avô. E rolou, não foi aprovado, não foi nem levado para a Câmara, nada, não foi assinado, nada. Quando entrou o Jânio, aí, porque, veja, a prefeitura é esquizofrênica, né? Ela vai de, enfim, Covas para Jânio, Erundina Maluf, que foi a minha gota d'água de permanência. Mas, enfim, entrou o Jânio, a gente já estava fechando as portas, né? Porque senão não foi encaminhado no Covas, você imagina numa administração com o perfil do Jânio Quadros. Por sorte, a administradora do Parque Previdência tinha lá contatos com o pessoal do Jânio e se apaixonou pelo projeto. Porque, claro, uma mulher administra de um parque, né, que Raposo Tavares, na época, era um lugar ainda relativamente afastado. Aí ela se depara com uma equipe com quem ela tinha interlocução e tudo mais. Então, enfim, ela ficou super animada e usou os contatos políticos dela ali para que esse projeto fosse assinado e levado à Câmara Municipal. A criação, então, da divisão, né, do primeiro centro de educação ambiental, aí, que era no Parque Previdência. Aí, bem, eu, de posse do projeto e da assinatura do prefeito, falei, bom, eu vou precisar convencer os vereadores, porque eles vão achar que isso é um projeto político do Jânio e não vão aprovar. Então, meu apelido na época era Miss Câmara Municipal, porque eu ia lá todos os dias conversar com todos os vereadores, de todos, ficar esperando horas, né, chá de cadeira e tal, para explicar o projeto, e que já tinha, sei lá, 4 anos, né, de vida e tudo mais. Até que foi aprovado, o Jânio, na época, ele colou, né, uma divisão de Limpurbe, que naquela época a gente tem que pensar, aí na Limpurbe ele colocou o cabidão, né? E as atividades, então, foram fortalecidas e ampliadas, né? Uma equipe muito pequena, e a gente trabalhava com estagiário, muito com estagiário também, abria vaga, que era um pessoal muito interessado, muito, enfim, legal, alguns conseguimos contratar depois. Enfim, então, já havia aqueles projetos iniciais, e a gente então começou a fazer as trilhas, e
por conta da minha formação, eu acabei fazendo um convênio com várias faculdades de psicologia, que no 5º ano tem estágio obrigatório, né, em educação, em clínica, em recursos humanos e tudo mais. E a gente oferecia o estágio em educação, que, veja, educação ambiental. O ambiental ali, ele qualifica, né? A palavra ambiental qualifica. O grande substantivo é a educação, né? E, então, a gente oferecia vagas nesse estágio obrigatório, que era um estágio de 1 ano. Mas com muita consciência, 1 ano, 2 semestres letivos, né? Com muita consciência de que o estágio deveria contribuir para a formação, né, dos futuros profissionais, e não poderia ser confundido com a utilização de mão de obra para a prefeitura. Então, no 1º semestre, tinha um curso de formação que era basicamente muito parecido com o curso que a gente já dava para professores. Tinha uma parte metodológica, tinha Paulo Freire, tinha Ângelo Machado, enfim, alguns outros autores. E a segunda parte era uma parte mais voltada à biologia, então a ecossistema, então tinha algumas atividades ali, terrário, trilhas, etc., que era o que eles iam fazer nos parques. A gente abria no 2º semestre letivo o ciclo de atividades em educação ambiental nos parques municipais. Então, aí, as inscrições, chegamos a trabalhar em 9, 10 parques ao mesmo tempo, com a consolidação do projeto, né? E tinha lá uma faixa etária de 7 a 12 anos, era 7 a 11, não me lembro muito bem, mas era a primeira e segunda infância. E os pais inscreviam, a gente estipulava um horário, né, 9 às 11 da manhã, por exemplo, e levavam e buscavam as crianças, e tinha ali uma série de atividades que aconteciam com elas. Isso na perspectiva ainda de ocupar os parques municipais com uma função, como eu disse no princípio, além da contemplativa, né? Já era uma função educativa e tal. Entretanto, acho que é bom fazer um parênteses aqui, naquela época, educação ambiental, isso era começo da década de 80, né? Educação ambiental era uma área extremamente nova, cujos conceitos tinham muito a ver com uma importação, né, de conceitos eurocêntricos, e, enfim, europeus dos Estados Unidos também, enfim, do hemisfério norte, vamos dizer assim, né? Que era um pouco a relação com a natureza, sobretudo, né? Como é que, claro que isso tem uma importância, ainda mais numa cidade como São Paulo, né? Mas conforme essa área vai evoluindo no sentido de produção de conhecimento e pesquisa, etc., formou-se um campo brasileiro muito forte. E hoje, atualmente, já tem alguns anos, né, assim, sei lá, nas últimas 2 décadas, vamos dizer assim, não cabe mais aquilo que Bourdieu classificaria como imperialismo cultural, entende? Não cabe mais. A gente tem, já não cabia muito porque a gente tinha Paulo Freire, que continua sendo, né, uma referência, enfim, mundial na área de educação. Porém, agora cabe muito menos, porque a produção nacional, né, sul-americana, latino-americana e brasileira na área de educação ambiental, ela é muito rica e muito consistente. Então, a gente tem aí um dos pioneiros, que é o Marcos Reigota, né, com mais de uma dezena de publicações, e que vai, então, cada vez mais abordando e conceituando educação ambiental como uma prática política, sobretudo política. Mas, bem, ainda não era o que acontecia completamente nesse momento, né? E, embora sempre não dá para falar, educação e política, elas são, enfim, praticamente inseparáveis, né? Não dá para separar qualquer atividade, qualquer projeto, né, em educação, se ele for sério,
acaba sendo uma atividade política, né? E não por acaso a gente trabalhava com Paulo Freire. Bem, e por ser uma atividade política, né, vocês que estão dentro, né, de uma administração pública, vocês têm dois desafios, como a gente também tinha, né, que era o de desenvolver os projetos de acordo com aquilo que a gente acreditava, né, em termos conceituais, metodológicos e tudo mais, e resistir às trocas, né, de cargos comissionados e de direção política internamente. Quando entrou a Erundina, por exemplo, né, havia uma sede de poder, né, do PT, que pela primeira vez ocupava uma gestão pública, e teve um certo atropelo, porque entendeu-se que todo mundo que tinha cargo comissionado na gestão do Jânio Quadros era janista, né? Então, as exonerações, elas aconteciam por diário oficial, ninguém nem ficava sabendo, o sujeito chegava e não tinha mais a mesa, né? Acabou a mesa, acabou, enfim. Quem era concursado ficava, porém, sem a função, né, o DA, etc., e também sem o espaço, porque era remanejado. Foi um remanejamento de tal ordem, de tal que assim, a Sumiko, que tinha pós-graduação no Japão nessa altura e tal, ela foi transferida para o departamento de arquitetura, ficava escriturária, assim, né? Era um negócio assim, sem pé nem cabeça. E os projetos, claro, foram todos desmontados, né? Só que as figuras que entraram não tinham o menor estofo para segurar o trabalho. E a Erundina, ali, 2 anos depois, ou mais para o final da administração, ela dizia assim que foi um pouco tarde, mas a Erundina é uma figura que eu admiro profundamente, né? E ela já, naquela época, tinha um posicionamento, né, bem interessante. Ela chega para o partido e diz, olha, agora é o seguinte, eu sou prefeita da cidade e não do PT. Então, ela começa a reconstituir e chamar de volta e refazer, né, alguns tecidos ali que haviam se perdido na administração. Bem, infelizmente, perdeu para o Maluf, e quando o Maluf entrou, a mesma sensação a gente tinha do Jânio Quadros, né? Agora, realmente vai ficar difícil. Porém, como eu falei para vocês, essa direita, vamos chamar de clássica, né, ela se preocupava muito com a imagem e com uma certa conciliação, tudo entre aspas, né, entre o que poderia haver de oposição e tal. Então, por incrível que possa parecer, o Maluf, nessa área do Centro de Educação Ambiental, ele, e do Departamento de Parques e Áreas Verdes, ele nomeou, primeiro para a direção, pessoas altamente competentes nessa área, que não eram malufistas, não tinham nada a ver com o Maluf, que, por sua vez, chamaram de volta, né, as pessoas que já estavam desde o início aí no Centro de Educação Ambiental. Então, o trabalho pode ser recuperado e, posteriormente, ampliado, né? Quando eu saí, resolvi fazer outra coisa na vida, mudei, fui trabalhar no WWF, que é aquela ONG que todo mundo conhece, também com suas contradições, né? Mas, enfim, saí da prefeitura, então a Helena Magoso, né, assumiu a equipe, estava super funcionando muito bem, porque a gente fazia, todas as decisões, né, eram tomadas de forma coletiva, então não tinha muita surpresa, né? Todo mundo sabia o que se passava em todas as instâncias e os processos de decisão eram participativos, e não poderia ser de outra forma, porque se a gente está trabalhando com projetos de educação que tem um eixo metodológico, né, freiriano, você não pode ter uma gestão ditatorial e esperar que um projeto em educação funcione, né? Então, e todas os entraves que tinha com o diretor, etc., a gente ia em bando, né? Em bando. Então, não tinha muito o que eles pudessem fazer, porque era uma equipe muito unida, que tinha um histórico
bastante consistente, tinha consistência, sabia o que estava fazendo ali, né? Então, a gente conseguiu resistir aí por vários anos, né? Quer dizer, por mais de uma década, com certeza. Enfim, então, não sei se, acho que me estendi muito, mas acabei respondendo aí parte, né, do que vocês estavam perguntando. Claro, não, maravilha, Vera. Acho que a riqueza de detalhes que você trouxe aqui para a gente muito rico, assim, né? E a gente conversou com a Helena no mês passado. Então, acho que essa ponte aí, né? Estava faltando também, tinha alguns pedaços que a gente estava aí tentando entender do que ela trouxe para a gente, muito bom e muito rico para a gente se conectar aí com o que a gente já estava ouvindo da Helena também. A gente também conversou com a Sumiko ano passado. E aí, para a gente dar continuidade, a gente tem como se fossem uns blocos, né? De perguntas. A Mirella aí já vai falar mais das metodologias, acho que também dá para a gente pegar um gancho bom, né, Mi? Sim, sim. Então, Vera, você relatou de todo esse processo e como que eram desenvolvidos as metodologias e as práticas dentro do CEAS e como que essas metodologias se relacionavam com os públicos atendidos. Uhum. Bom, como eu mencionei, né, a filosofia, porque eu acho que é mais amplo, né, do que metodologia, no nosso caso, era freiriana. Então, a gente não entrava naquela linha meio clichê de ensinar sobre a natureza, né, mas de ver que sentido que fazia para as pessoas, né, o trabalho, o conceito, estar ali no parque, o próprio processo de educação. Então, sempre, nunca tinha um curso ou uma atividade ou um ciclo igual ao outro, porque como era interativo, né, a gente aprendia muito, né, com quem estava participando, né, com os professores, com a prática deles e delas. Então, era sempre essa perspectiva, né, de uma metodologia participativa que fizesse sentido para quem estivesse participando, né, e que a gente pudesse aí trocar, né? Tinha alguns textos, né, claro, teóricos, tanto no processo de formação dos estagiários e estagiárias em psicologia, quanto de professoras e professores, né? Que textos sobre educação e textos sobre biologia também, ainda eram os primórdios aí da educação ambiental, então era quase que um casamento, né, entre educação e biologia que se processava. Mas, então era isso, quer dizer, sempre numa linha participativa, numa linha enfim, discussão teórica também, porém respeitando aí os processos, né, dos vários grupos. Respondi mais ou menos? Respondeu sim. É um aprendizado, mas é uma troca também, né? Sim. Sim. E você percebeu se essas metodologias e as práticas, como o público também se alteraram durante os anos dentro do CA? Então, eu acho que sim, na medida em que os conceitos foram também sendo ampliados, né, nessa área. E, pra você ter uma ideia, o último projeto já era uma parceria com a Faculdade de Saúde Pública da USP, numa linha de incluir educação ambiental no curso de saúde pública, né? Então, isso é uma ampliação significativa, porque vai ganhando aí uma consistência mais acadêmica também, é super importante. Eu bato sempre nessa tecla, porque a gente sabe que é uma atividade política, mas esse caráter político, não é um político partidário, claro, é um político da linha, né, freiriana, mas esse caráter político ele precisa ser muito bem fundamentado. Então, quanto mais a gente puder qualificar, né, o nosso trabalho em termos conceituais e metodológicos, como vocês estão fazendo, mais força, né, a gente tende a ter, né? Então, eu acho que a ampliação foi nesse sentido, no aprofundamento conceitual, nas parcerias, né, na ampliação dos projetos, no reconhecimento também. Então, você já tinha uma população procurando, né, demandando essa atividade.
Então, acho que é por aí. Que bacana. Acho que a área ambiental é isso, né? Integrar todas as áreas e conceitos. E esse público, só por curiosidade, era mais juvenil, mais adulto ou era bem misturado? Então, nos ciclos, a gente tinha de 7 a 11 ou 12 anos, né, a faixa etária, nos ciclos nos parques. Professoras e professores, todas as idades, porque as inscrições eram, enfim, optativas, né? Então, quem se interessava e tal. E estagiárias e estagiários na área de psicologia, 20 e poucos anos era a média, né, do público. E o público nos parques, aí tinha as trilhas também, que era variado, né? Tinha uma população bem diversificada. E como acontecia em várias regiões, então era descentralizado, né, o projeto, no sentido de poder trabalhar com as populações mais vulneráveis também, ainda que de uma forma limitada, porque eu acho que com o acervo que a gente tem de produção intelectual hoje, que vem se consolidando, né, nas últimas décadas, a gente poderia ter tido uma outra estratégia, que é a que talvez eu sugira para vocês mais para o final, né? Vamos ver como é que anda o roteiro de vocês. Mas, basicamente, é isso. Obrigada, Vera. Respondeu minhas perguntas. Eu queria perguntar, eu acho que a minha ela já foi para a questão do aprofundamento, de como as metodologias se desenvolveram. Eu queria só fazer uma retrospectiva dos momentos iniciais. Naquele contexto inicial das criações do CEAS, tem alguma coisa da sua participação que você ainda não comentou, que você gostaria de falar para a gente? Porque eu achei muito importante. Você cita o primeiro projeto da EMF com as crianças da pré-escola, você fala do convênio com as faculdades e os ciclos de formação, só para a gente também ter essa memória de alguma coisa na sua participação que você ainda não falou. Eu acho que assim, a gente batalhava muito, como vocês sabem, vocês, com a falta de recursos. Então, tinha que ser muito criativo, né, no sentido de poder, enfim, ampliar as atividades com alguma consistência. Então, a gente fazia já, naquele momento, muitas parcerias, né? Então, o trabalho com a Secretaria de Educação, por exemplo, ele era fundamental. Com a Secretaria de Obras, na construção, né, do espaço, eram parcerias internas e que a gente fazia, primeiro, identificava a área, as pessoas interessadas, né? Quem daquela divisão está interessado em participar, para depois oficializar, né? Então, costurava ali internamente para depois oficializar. Não começava por cima, porque não dá certo, né? Você já tem que ir com uma estrada andada. E também parcerias externas, né? Com as faculdades de psicologia, por exemplo, com as empresas que financiaram o projeto Conheço Verde. Então, quer dizer, era um trabalho que tinha ali um cotidiano para os projetos poderem ser mantidos. Eles já demandavam da gente uma articulação, né? Capacidade de articulação interna e externa, né? Então, acho que talvez esse ponto seja interessante, porque ele é útil para quem está dentro aí da máquina, né? A importância da articulação e das parcerias. Eu queria também aproveitar, porque eu queria saber como que essas criações do CEA, Parque do Carmo e Previdência foram repercutidas na época, porque você está colocando vários entraves políticos que vão atravessar justamente o trabalho de vocês. Aí eu queria que você compartilhasse como que foi a repercussão para a sociedade civil no geral, para o poder público, e como que era repercutido, assim, no geral, para a sociedade civil e para o poder público, essa criação do CEAS. Teve um impacto muito positivo, né? A avaliação da população, a relação mesmo com os parques, ela começa a ter um outro olhar a partir dos ciclos, né? Foram vários anos, porque os pais
as crianças envolviam, né, os pais também nas atividades. Já sabia-se que ia para o parque, né, para uma atividade de educação e de caráter lúdico também. O sujeito poder caminhar no parque e se deparar com a identificação das árvores, aparentemente é uma coisa, enfim, banal, mas não é. Então, tinha todo um impacto, uma avaliação da população muito positiva, que você pode medir pela demanda que a gente tinha de trabalho, né? Demanda pelos ciclos, demanda pelas trilhas, demanda por cursos, que a gente nem dava conta, né, da demanda que tinha. Então, assim, o impacto foi muito bom, muito importante, né? Teve uma mudança aí significativa na utilização dos parques, né? Pelo menos de alguns, não de todos, porque era impossível cobrir todos, mas de alguns. E a ideia, quer dizer, se fosse vingar, né, mais para frente e tal, era de fato descentralizar para a cidade como um todo por meio dos parques, né, que são espaços privilegiados aí de trabalho. Mas aí acabou que, como eu soube, né, teve aí um desmonte do trabalho, então, enfim, acabou que não aconteceu. Eu saí em 1997, por aí. Então, ainda só havia esses dois CEAs, né, os projetos acontecendo, e essa parceria com a saúde pública da USP, né? E eu saí aí a Helena assumiu. Mas a gente vinha trabalhando desde 83, 84, nas atividades iniciais, nos projetos piloto, né, que deram origem aí ao CEA, ao primeiro CEA, CEA Previdência. Muito obrigada, Vera. Eu vou passar, então, para as outras perguntas, mas me responde muito bem. Obrigada, querida. Imagina. Acho que eu vou seguir, então, Vera. Queria também ver esse apanhado aí que você trouxe, esse resgate que você fez, você levou a gente aí por um tempo, né? Queria também te ouvir, saber se tem, pensando até nas infraestruturas, você falou da caixa d'água, né? A gente também tem o espaço do casarão no Parque do Carmo. Queria entender um pouco das suas memórias, dessas sensações. Tem algum espaço, algum canto, né, dentro dos parques, um gramado, não sei, algum espaço que tenha te tocado, que você queira deixar aqui registrado para a gente, que tem a ver com essas memórias do que você trilhou junto com os SES. Tem algum lugar que você queira deixar registrado aqui para a gente? Tem alguns, né? Mas vamos falar de dois aí, os principais. Quer dizer, primeiro o Parque do Carmo, que para mim tem um sentido afetivo, né, muito grande, foi a primeira experiência, e num casarão histórico, num lugar que estava praticamente abandonado, né, então você poder ter ali uma vida, né, no lugar, e ainda com os jardineiros, né, que ensinavam muito para a gente, eram educadores, né, educadores ali. Então, assim, é um espaço muito querido, né, do ponto de vista do afeto, assim, que marcou bastante. E o Previdência, né? Porque o Previdência você vê também um lugar aí mais abandonado ainda, porque não tinha estrutura nenhuma, né? Tinha uma caixa d'água abandonada ali, completamente abandonada, né? E aí você vê a construção, e ali é uma construção física, né, tal, quer dizer, aquilo virar um espaço de educação, a caixa d'água cheia de plantas, assim, enfim, tem tem marcas aí afetivas interessantes nesses dois processos. Maravilha, maravilha. E eu queria saber também se tem alguma experiência junto com a equipe, algum acontecimento que você queira também trazer aqui para a gente que foi marcante. Assim. Olha, eu vou pegar uma cena do primeiro trabalho, né, que quando a gente sacou que a criançada ela tem muito a ensinar, né? Muito a ensinar. A gente teoricamente sabe disso e tal, mas aí você
ver, né? Então, uma das atividades ali com as crianças era a reciclagem, e aí eles podiam, em determinado dia, cada dia tinha uma atividade diferente, né? E nesse dia da reciclagem, eles podiam criar o que eles quisessem ali né, com a reciclagem, sempre com o jardineiro. A gente não abria a mão do jardineiro. Ele pedia, né, para autorização, para o diretor, para liberar. E era muito interessante porque ele se sentia, né, o jardineiro, reconhecido, né, com a importância que tem, né, conferida a ele a importância que tem. E aí, bem, eles iam pedir ajuda para que as crianças, né, para aquilo que eles não conseguiam fazer e tal. E aí um deles, pequenininho, todos eram pequenos, né, ele diz assim, eu queria um martelo com prego, né? Aí o seu Adão, na época que era o jardineiro, não entendeu, mas obedeceu, foi lá, pegou o prego e o martelo para ele manusear o seu Adão, lógico, ninguém vai dar um martelo com prego na mão da criança. O que você quer fazer? Ele pega uma lata de alumínio, né, de leite ninho, e pede para furar, né, a lata e tal, prega um cabo de madeira ali e tal, e isso aqui vai ser meu regador a partir de agora, né? Então, assim, o significado simbólico, né, disso é extremamente, enfim, grande, né? Tem uma boniteza aí na linha do Paulo Freire, aí, no sentido de vida, né? E eles faziam várias, né? Essa primeira atividade ela foi muito marcante, né? Muito marcante. Eu acho que o tanto que mexeu emocionalmente com todo mundo, né? Foi o que deu gás ali para, enfim, para continuar e né, com toda a paixão que a gente tinha, né? Tinha e tem, né? Pela área e, enfim, pelo campo aí de conhecimento e de prática. E esse caminho Vou falar do das afeto, memórias, né? eu não vou parar hoje. Então, eu peguei uma assim, bem simbólica. Nossa, não demais essa, né? Acho que a sensibilização, né? Os afetos é um caminho não dá para abrir mão, né? E aí, Sim. Continuando aqui já para nossa reta final, né? Entendendo também nosso tempo, acho que passar para o André, né? Que vai falar um pouco mais dessa relação da memória, mas também para os nossos desejos de futuro, né? Que a gente possa pensar nesse resgate, mas também propor ações, né? Caminhar juntos para frente. Você comanda aí, André? Sim. Vera, por favor, como é que você considera que os CEAs, principalmente o Carmo e o Previdência, devam ser lembrados? Sejam pela população, pelos funcionários, enfim. Olha, não sei se eu posso falar assim como eles devem ser lembrados. Eu posso falar o que eu gostaria, né? Que alguma memória aí do espaço de educação permanecesse. Eu acho que essa placa aí que vocês estão colocando, ela tem esse sentido, né? De marcar uma posição, de fazer uma marca, né, histórica ali nessa memória, né? Então, acho que se isso acontecer, é uma conquista e tanto, né? E qual a relevância para você dos CEAs para a memória socioambiental da cidade de São Paulo? Qual a relevância dos CEAs? Eu acho que já era relevante, né? Poderia ter ficado muito mais, né? Já era relevante porque eram projetos pioneiros, né? No município, no momento que a área de educação ambiental estava sendo ainda construída, né? Você não tinha ainda cursos, né? Não tinha a educação ambiental como tema transversal no currículo, isso foi no final da década de 90, né? Então, nesse início, era tudo muito experimental e piloto na construção aí desse casamento, né? Entre, como eu disse, biologia e educação e tudo mais. Mas poderiam ser referências interessantes na descentralização, né, dos projetos, na relação com as populações mais vulneráveis, em outras redes que pudessem trabalhar as principais questões ambientais da cidade, né? Por exemplo, saneamento básico, moradia, parcerias com movimentos sociais,
né? Você tem aí um campo a ser construído de extrema relevância e que faz parte da educação ambiental. Não dá para falar em educação ambiental sem pensar em distribuição de terra, em distribuição de riqueza. Essa história de desenvolvimento sustentável é um oxímoron, né? Não faz nenhum sentido, porque o desenvolvimento jamais será sustentável, ele é predatório. Então, da maneira como a gente tem historicamente, enfim, essa comprovação, né? Então vai ter que mudar, as referências têm que mudar. São Paulo precisa ter outras referências, né? Referências em educação ambiental que possam respeitar a história daquilo que foi construído na cidade e a história contemporânea, aquilo que você tem de produção de conhecimento, as teses, os mestrados, né, as orientações, os cursos, os livros, a produção indígena. Né? Você tem aí Davi Copenhague, Ailton Krenak e tantos outros. Enfim, vai precisar de uma mudança que, bem, se não dá para perder a história, que ela já é um movimento de resistência importante, né? Dá para partir da história para construir um projeto que faça sentido. O que a gente tem hoje e o que aconteceu na Prefeitura de São Paulo e está acontecendo no governo federal e em várias outras instâncias é o que o Marcos Reigota definiu recentemente, um conceito que eu acho uma pérola, que é a produção de ausência de sentido. Ele escreve esse texto num debate que eu coordenei no Instituto SEDES, na área de psicanálise, né, recentemente, 2019, antes da pandemia, e que era Educação e Política, Paulo Freire no enfrentamento do obscurantismo, né, com a queridíssima Anita Freire, de quem eu sou amiga pessoal, tenho o privilégio e a honra. E o Marcos, então, escreve esse texto, ele pega a escola de Suzano, a escola Raul Brasil, aquela que teve os assassinatos, né, por adolescentes. Então, como que a banalização, né, da vida, a reação, ela quase que é tão ruim quanto as próprias mortes, né? Porque e se os professores estivessem armados? Então, assim, essa pulsão de morte, né, vamos dizer assim, predominando o tempo inteiro, ela faz parte desse mecanismo, né, gostei muito de repetir desse conceito de produção de ausência de sentido. Essa destruição desse trabalho aí, na administração do Eduardo Jorge, né, ela passa pelo mesmo mecanismo. É uma ação muito violenta, né, de produção de ausência de sentido para transformar trabalhos que historicamente tinham reconhecimento, consistência, demanda, espaço, para transformar numa caricatura, né? Porque que história de paz é essa? Um monte de morador de rua, enfim, com conflitos, com uma desigualdade social gritante. Né? Você não tem, como dizia lá o poeta, né? Paz com medo, né? A paz é essa. Então, assim, é uma caricatura alienante, né, do processo de educação. E acho que no bojo dessa energia aí que vocês têm, essa pulsão de vida, desse resgate histórico, patrimonial, vocês podem sim sentar para fazer um projeto, né, daquilo que poderia ser o campo de educação ambiental em São Paulo, com essas redes que contemplassem aí as principais questões, emergência climática, né, moradia, saneamento básico, e etc. Porque nada é eterno. Essa administração ela vai passar.
Sim, Todas passam, sim. todas passaram. Então, seria interessante que, a partir desse... Fica aí como uma sugestão para vocês. A partir desse projeto, que vocês comecem aí a pensar num próximo. Agora, Vera, pensando numa questão bem concreta, arquitetonicamente falando quase, como que você imagina que poderia ou que possa vir a ser o futuro dos espaços em que abrigaram CEAs? Que futuro você acha que poderia ter tanto no casarão quanto na caixa d'água? Pois é. Seria interessante que se promovesse os processos, né, de formação, aí, de discussão, os ciclos, com essa outra perspectiva, né, quais são as demandas da população, como é que isso pode ser organizado em torno, né, da ocupação dos parques como um movimento, como um espaço de lazer e de educação, né, mas que força que pode ter os CEAs, né, os espaços concretos e simbólicos para promover outro tipo de articulação, como essas que eu citei, né? Com a Secretaria de Habitação, com o MTST, com movimentos, enfim, que tem a ver com a principal demanda de uma cidade como São Paulo, né? A gente vai sempre trabalhar na corda bamba, no malabarismo. Quando eu fui contratada, tinha um projeto de educação ambiental no ensino básico das escolas do Brasil, com 40 mil reais de orçamento. Então, e os 40 mil reais ainda vinham casados do WWF US, que era dos Estados Unidos, e UK, Reino Unido. E então eles queriam que eu traduzisse um livro que já tinha sido testado, ou de um país ou de outro, que pudesse ser distribuído nas escolas. Era o que dava para fazer com os 40 mil reais. Eu falei, olha, isso eu não faço. Essa pessoa não posso ser. Eu tenho uma história, né? Não dá, vai queimar o filme do WWF, vocês querem queimar, vocês queimem sozinhos. Eu não vou me queimar. E eles assustaram, né? Então, o que você propõe? E eu falei, bom, eu proponho a formação de uma rede que a gente possa discutir com ONGs, universidades, a produção que tem no Brasil. Vocês não vão pagar um mico de traduzir um livro e goela abaixo das escolas, que vai para a estante. É melhor não fazer nada, vai ficar menos mal para vocês. E como essas instituições grandes, né, elas têm muito apreço pela imagem, né, e também trabalham na contradição, porque a contradição é entre o capital, né, e o meio ambiente. Então, você tem no WWF, tinha na época um conselho diretor com safras, Roberto Marinho, quer dizer, os donos do capital. O príncipe Philip, que recentemente faleceu, era o presidente honorário do WWF Internacional. Então, assim, era a elite da elite da elite, etc. E quando essa rede foi formada, vou resumir muitíssimo, quer dizer, eles esperavam um livro assim, Como Salvar o Mico-Leão Dourado. E como a gente fez um processo participativo com 3 mil escolas, né, e várias universidades e tudo mais, depois o Ministério do Meio Ambiente complementou, quadruplicou, né, o financiamento e tal, então já virou um processo brasileiro, nacional. Então eles queriam morrer, porque era assim, o nome do livro assim, Muda o Mundo, Raimundo, entende? E com parceria com o Movimento Sem Terra, enfim, era tudo o que o WWF jamais poderia aceitar, né? Tanto que não aceitou mesmo. O projeto explodiu, foi um sucesso estrondoso nas escolas, 4 edições do livro, porque tinha livro e projeto que vinha a partir do livro. E o livro construído não era um livro para professores e professoras, era um livro com professores, é um livro, existe o livro, com professores e professoras, né? Então, claro, eles tinham que se livrar disso, porque estava tomando uma proporção maior do que todos os outros projetos ali de conservação. E fundamos, então, o Instituto Brasil de Educação Ambiental com o apoio do WWF. Resumindo muitíssimo, a saída honrosa foi essa.
E o Instituto, que também era um movimento político, que atuava no país inteiro com núcleos, né, autônomos, que também, pra você ter uma ideia, em 4 anos e meio de Instituto, a gente teve R$1 milhão no total. No total. Para boletins, cursos, assim, era uma coisa super subfinanciada. Então, a educação vai sempre se deparar com esses desafios, contradições, né? E aí precisa, enfim, ver como é que vai começar pela brecha, né? Que brecha que dá para entrar como essa que vocês estão entrando agora. Sim. Acho que a gente não pode perder aí o norte, né? O norte. E que é um processo de educação que tem a ver com transformação social, senão não precisa. Não precisa. Exato. De educação. Né? Não precisa. Mas é isso, galerinha. Falei demais, eu avisei que eu falava, mas vou falar de história, de trabalho que tem, sei lá, 2 décadas, né? Tem muita coisa para dizer mesmo. Maravilha, não, a gente está aqui maravilhados, querendo sempre mais. Assim. Tem alguma questão, Vera, que a gente não fez e que você queira deixar aqui registrado nesse seu depoimento? Uma coisa que a gente não te perguntou e que você acha que vale a pena deixar aqui para... Eu só quero repetir a importância desse projeto que vocês estão tocando agora. Ela é maior do que nesse momento, talvez vocês consigam visualizar. Não desistam, recuperem essa história, façam esse marco, porque a história foi literalmente destruída, né, num movimento violento, destruída fisicamente, entra capataz do cara, enfim, destrói documentos, é uma coisa, enfim, né, nazi-fascista, entende? Foi. Extremamente violento. Então, a recuperação dessa história, ela é muito importante, ela tem um significado enorme. E, a partir daí, eu sugiro que vocês pensem aí no que seria importante. Vai dar para fazer agora? Não vai dar, mas, enfim, é um legado, sabe? Enquanto tem aí essa troca de gerações e de, sabe, produção de conhecimento, experiências, etc., acho que poderia sair daí, surgir aí um projeto para a cidade de São Paulo, para além, né, muito para além dessa universidade, para além dessa divisão, mas o que seria a educação ambiental numa prefeitura como São Paulo. É importante pensar. Esta foi a entrevista realizada com Vera Rodrigues para o programa Verdes Memórias, uma realização da Divisão de Difusão de Projetos em Educação Ambiental da Coordenação de Educação Ambiental. Acompanhe as próximas entrevistas em nossas redes sociais. No próximo episódio, entrevistaremos René Costa, antigo educador ambiental do Serras.